Serei breve nas minhas considerações, mesmo porque o ministro Gilmar Mendes, Cláudio Abramo e Murilo de Aragão foram muito eficientes e com muito brilho apresentaram-se muito bem, discorrendo sobre a doutrina e sobre as oportunidades que o Brasil tem com a proposta da reforma política que está sendo debatida este ano no âmbito do Congresso Nacional. Eu tomei posse pela primeira vez como senador em 1995. 3 vezes senador da República. E nunca se gastou mais saliva, nunca se produziu mais papel do que a discussão ou debate sobre a reforma política, neste período em que me encontro no Senado. Todas as vezes que acontecia uma eleição, seja estadual, municipal ou nacional, os políticos aqui no Senado ou na Câmara ocupavam a tribuna para manifestarem assombro e decepção com o processo eleitoral, notadamente no que diz respeito aos gastos de campanha. E, além disso, a cada campanha eleitoral surgia um escândalo que contribuía, sem dúvida alguma, para o enfraquecimento da democracia, o descrédito do Congresso Nacional, desmoralização da classe política, isto é, a população, a cada eleição passava a desacreditar cada vez mais do senador, do deputado, e todos eram e somos iguais na matéria de irregularidade durante as eleições. Essa igualdade, que a meu ver é injusta, ainda persiste por conta desse quadro dantesco em que nos encontramos. Porque os políticos falam da boca para fora, mas quando chega na hora de decidir, os políticos colocam na gaveta todas as propostas que foram discutidas de forma aprofundada durante meses e meses, inclusive com a participação e o debate da justiça eleitoral, a contribuição dos especialistas em direito eleitoral, como é o caso aqui do doutor Gilmar Mendes, do doutor Murilo de Aragão e do professor Cláudio Abramo. Então, senhor presidente, para não tomar tempo de Vossa Excelência, nem dos ilustres convidados, eu apenas vou me ater a duas ou três questões que eu considero fundamentais. O financiamento de campanha, que não se resolve. Espero que o Supremo tome a dianteira do Legislativo, que não é normal, mas o Supremo só falta um voto para decidir proibindo o financiamento privado. Como, então, adotar o sistema de financiamento público diante de uma distorção do sistema partidário, quando é permitido que se faça partido anualmente, sem grandes dificuldades. E o Congresso Nacional tem
lá na Câmara 28 partidos, aqui tem 15 partidos. Se esses partidos que elegeram os seus parlamentares no atual sistema vão permitir uma reforma para diminuir o tamanho do sistema partidário em nosso país. Se isso é possível. Eu acredito, fazendo as contas aqui com o doutor Murilo de Aragão, que nós temos entre 100 a 150 parlamentares, ainda não tem um número exato, que integram o bloco dos partidos pequenos. Os partidos pequenos podem, então, definir uma reforma. Se isso não for negociado com eles, garanto que a reforma vai ficar no papel quanto à derrubada da aliança proporcional, que eu considero importante para a valorização do partido, dos partidos políticos e, acima de tudo, a verdade das eleições, porque há deputados que se elegem aí com 600 votos, enquanto o outro teve 1 milhão e tanto. Isso não representa a verdade eleitoral. Por isso que nós propusemos aqui, diante dessa realidade, dessa diversidade partidária que existe no Congresso Nacional, nós fizemos aprovar aqui, e a última reforma que foi feita, que chegou até a mesa da Câmara dos Deputados, cujo relator foi o deputado Fontana, ele assumiu a Federação de Partidos Políticos como uma saída para resolver essa questão dos partidos menores. 2 ou mais partidos podem se reunir e formar uma federação. Se essa federação elege deputados, essa federação pode participar do Congresso Nacional, escolhendo o seu líder, e essa federação poderá ser amanhã o embrião de um partido político que tenha substância eleitoral, que tenha unidade programática, que seja uma federação representativa de uma parcela ponderável do eleitorado brasileiro. Esta federação não é uma criação apenas do Senado Federal por meu intermédio. Nasceu no Uruguai, que tem uma democracia estável e onde não existem as mazelas que existem no sistema eleitoral do Brasil. Esta federação, portanto, foi uma saída política que nós encontramos para acomodar a realidade brasileira. Não significa que é a melhor saída. A melhor saída era não ter federação. Mas como nós temos esse problema que é uma realidade, ninguém vai abrir mão lá na Câmara dos Deputados, né, de voltar com o seu partido a participar do Congresso. Então, você vai lá, participa da federação, convide 2, 3, 4 partidos. Esses partidos amanhã podem ser nesta federação um grande partido político, um médio partido político, mas não será um partido de aluguel a federação. Este é um assunto que eu queria me referir. E, para terminar, eu queria dizer o seguinte, que a cláusula de desempenho, ou a cláusula de barreira, seria também uma outra saída louvável, mas o Supremo barrou, numa determinada época aí, mas isso pode ser consertado novamente pelo Congresso Nacional, aprovando a cláusula de barreira, como existe em vários países do mundo, começando pela Alemanha, que em plena saída da Segunda Guerra Mundial, quando nós tínhamos o regime de Weimar totalmente falido, não é? Destruído pelo nazismo,
a construção foi reduzir o número de partidos, porque na época de Hitler tinha não sei quantos partidos, ele terminou fechando todos. E só veio a funcionar o Partido Nazista. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha conseguiu se reestruturar politicamente. De lá para cá não houve mais crise. Logicamente que lá o sistema é parlamentarista e o nosso é um misto, inclusive porque adota a medida provisória como saída para a aceleração do processo legislativo desejado pelo Executivo no âmbito do Congresso. Então, eu acho que uma outra saída para reduzir substancialmente essa proliferação de partidos políticos seria a cláusula de desempenho, que eu tenho certeza absoluta que será objeto de apreciação pelo Congresso Nacional. E, para terminar, nós fizemos aqui, o Senado Federal cumpriu o seu dever, tanto na gestão de Zé Sarney, como na administração do senador Renan, esse desiderato desejado pelo nosso povo, pela sociedade brasileira, de fazer uma reforma política. E a maior parte dessas coisas que eu estou falando está lá, na Câmara dos Deputados, aguardando uma solução. Coisas positivas foram feitas aqui, por exemplo, o voto secreto para a cassação de mandato, que nada tem a ver com o sistema eleitoral, mas aqui nós aprovamos. O voto secreto não mais existe para a aprovação, de cassação de mandato, somente para a eleição da mesa é possível que isso aconteça. Enfim, tudo que foi possível nesses anos que eu estou aqui, o Senado cumpriu com a sua obrigação. Lamentavelmente, a Câmara dos Deputados, devido a essa disparidade, essa diversidade de partidos políticos, de ideologias, de interesses pequenos, nada aconteceu naquela casa. Espero que hoje nós tenhamos a derrubada da aliança proporcional, que nós tenhamos a federação de partidos políticos, a cláusula de desempenho e o financiamento público de campanha. Serão as saídas, a meu ver, importantes, porque falar em muita coisa de reforma política termina não acontecendo nada. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente.